Você já se perguntou sobre o mistério que é o anticristo e como ele já pode estar influenciando o nosso mundo? É um pensamento que mexe com a mente, não é? Esta figura enigmática, o anticristo, é frequentemente associada ao fim dos tempos, mas a sua identidade permanece em segredo. Muitos acreditam que a única razão pela qual ele não foi revelado é porque ainda não chegou sua hora de ocupar os holofotes. Mas vamos refletir sobre isso. E se o espírito do anticristo já estiver em ação, moldando subtilmente as nossas sociedades, influenciando as nossas instituições, infiltrando-se nas nossas vidas cotidianas e até mesmo nos nossos bairros locais? É um pensamento assustador, mas que não pode ser facilmente descartado. É importante lembrar que o anticristo não é apenas um homem, mas um espírito que está ativamente trabalhando no mundo, mesmo que o próprio homem não tenha entrado no centro das atenções. Porém, o momento de ele ocupar o centro das atenções ainda não chegou. Mas e se o espírito do anticristo já estiver entre nós? Imagine um titereiro puxando as cordas por trás do palco. Não é possível que o anticristo esteja fazendo o mesmo? Assim como você não consegue ver um marionetista, muitas vezes é difícil ver a influência oculta do espírito do anticristo, mas isso não significa que ele não esteja lá. É uma presença que permeia nações, instituições, entretenimento e até mesmo bairros locais. Pense nisso como uma corrente sutil fluindo sob a superfície da vida cotidiana. Nem sempre é óbvio, mas está lá, influenciando sutilmente a direção da corrente. Pode ser difícil de ver, mas os sinais estão aí se você souber onde procurar. Este espírito não funciona apenas no mundo secular, também está se infiltrando na esfera religiosa. Está penetrando nas igrejas, nas congregações, mudando sutilmente o foco dos ensinamentos de Cristo. Não está apenas influenciando as ações dos indivíduos, mas também a direção de instituições inteiras. Este não é um espírito passivo, é uma força ativa que orienta e dirige aqueles que estão abertos à sua influência. É como se um diretor moldasse silenciosamente a narrativa nos bastidores, influenciando as ações e decisões de quem está no palco. E não se trata apenas de influenciar as ações dos indivíduos, está permeando comunidades inteiras, mudando sutilmente a mentalidade coletiva. É uma revolução silenciosa, uma mudança lenta mas constante dos ensinamentos de Cristo em direção a uma nova forma de pensar. É importante lembrar que esse espírito não está apenas esperando pelo ato final, pois já está aqui, já está no trabalho. É uma influência oculta que molda o nosso mundo, uma decisão de cada vez. Portanto, da próxima vez que você vir algo que não esteja de acordo com os ensinamentos de Cristo, lembre-se de que pode ser a influência sutil do espírito do anticristo. Não é uma força a ser temida, mas a ser reconhecida e resistida. O espírito do anticristo não espera pelo ato final, pois já está aqui, moldando a narrativa. Se o espírito do anticristo estiver em ação, qual poderá ser a sua característica marcante? Esta cena investiga as sutilezas de uma dessas características, a saber, a rejeição da verdade. Agora, o conceito de verdade tem um significado profundo no Novo Testamento, particularmente nas epístolas paulinas. Num mundo que rejeita cada vez mais a ideia de verdade absoluta, favorecendo, em vez disso, a noção de que cada um pode ter a sua própria verdade, o Novo Testamento permanece como um farol de certeza inabalável. A verdade, neste contexto, normalmente se refere à mensagem de Jesus Cristo, à sua ressurreição e à salvação que ela traz. É uma verdade que não está sujeita a interpretação ou conveniência pessoal, mas permanece firme e constante, como um farol em meio a um mar tempestuoso. Contudo, o espírito do anticristo procura minar esta verdade. Ela semeia dúvidas, encoraja interpretações egoístas e promove uma cultura de verdade subjetiva onde a realidade de cada indivíduo pode ser elaborada para atender aos seus desejos. É uma distorção da própria essência da mensagem do Evangelho, uma rejeição da verdade que constitui a base da fé cristã. Na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 10, é afirmado que a vinda do iníquo é segundo a atuação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano injusto entre aqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Esta passagem sugere que o espírito do anticristo está trabalhando naqueles que rejeitam esta verdade. Não é uma rebelião flagrante e aberta, mas sutil e insidiosa.
É um sussurro silencioso no ouvido, um empurrãozinho em direção a interpretações egocêntricas e uma mão suave que nos afasta do caminho da verdade absoluta. O espírito do anticristo não lida com coisas absolutas, mas com enganos e mentiras, e a sua influência pode estar mais próxima do que você pensa.